Então, primeiramente, deixa eu me apresentar. Me chamo David Andrei e você está no canal Estude com Andrei. E hoje eu vou fazer um vídeo referente a como eu estudaria para o Enem se eu estivesse começando da matemática do zero, na verdade. E a gente sabe que falta apenas... a prova é no mês 11, falta 2 meses para a prova, que a gente já está no mês 9, né? Então é o seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo referente a... Como é que eu posso explicar? O que eu estudaria... Como eu estudaria matemática do zero para o Enem, faltando 2 meses. É curto, mas dá para estudar ainda. Vamos lá, primeira parte aqui. Domínio básico primeiro. De certa forma a gente tem que ter aquele domínio básico primeiramente, porque ele vai servir de exemplo para quando a gente for chegar nos outros conteúdos. Então, frações, operações básicas, porcentagem e regra de 3 é o básico do básico para o Enem. Como assim o básico do básico? Quando eu quero falar o básico do básico, eu me refiro a você ter que usar isso daqui como meio para resolver outras questões. Então, se você não tiver um bom controle de frações, operações básicas, porcentagem e regra de 3, digamos que sua matemática não vai ter aquela afinidade como ela deveria ter, né? Enfim, isso aparece em vários assuntos no Enem, como é citado aqui. E é a base de tudo, certo? Então vamos aqui para o próximo tópico. Funções e equações. Cara, entre esses dois, na minha opinião, equações, você tem que ter você primeiro aprende a fazer equações para depois você fazer funções. Então, como é que você deveria fazer? Equações primeiro, deixa eu fazer aqui certinho, que eu estou usando aqui o touchpad, e funções em segundo lugar. Por quê? Para você dominar uma função do primeiro grau, você primeiro tem que saber manipular uma equação do primeiro grau. No caso, x para o outro lado, x vai negativo quando muda de sinal. Funções, você tem que saber a fórmula da função do primeiro grau, que é y igual a x mais b, que b é o termo independente e a é o coeficiente angular. Você tem que saber essas coisas. Equações aqui, como eu já citei do primeiro grau e de segundo. Funções lineares e quadráticas, que no caso lineares pode ser afim, que no caso é a função do primeiro grau, e quadráticas, que são a segunda, de segundo grau. No Enem a gente também tem a questão da função exponencial, que é a mesma logaritmo, só que ela não cai com tanta frequência, então não é uma questão tão importante, porque no Enem a gente sabe que as questões mais importantes são aquelas que são as fáceis. E não adianta você resolver todas as questões fáceis e errar difíceis. Não é um bom para você. Deixa eu ver se tá gravando a tela aqui só para confirmar. Tá, sim. Não é um bom para você, mas enfim. Cai todo ano e rende muitas questões. De certa forma, cai com bastante frequência. E agora aqui a gente tem o que? Deixa eu abrir a tela toda aqui. Não. Assim não. Vou deitar mesmo. Ele tá melhor. Voltando aqui. Equação não. Geometria espacial. Áreas, perímetros e volumes. Geometria e espacial, na verdade. Figuras planas, triângulos, círculos, quadriláteros. Muito usado em problemas da vida real. Questões de histórias em quadril. Tem também, no caso aqui, áreas. A gente vê muito usando várias áreas, que no caso é o trapézio, os perímetros, os volumes. No caso, o perímetro e volumes, eles citam bastante o cilindro. O cilindro a gente sabe que tem mais ou menos esse formato, esse desenho aqui, de um cilindro. Aí no caso a gente tem a fórmula dele, que é no caso a fórmula do cilindro é o volume do cilindro. Eu não vou fazer, como eu estou usando o mousepad, eu não vou saber desenhar certinho, mas é a mesma fórmula do círculo, só que com a altura implementada. Enfim, mais usadas, aqui a gente tem triângulos, círculos e quadriláteros. Triângulo cai em toda prova de matemática, de Enem pelo menos. Círculos também, quadriláteros referente a eles não cai tanto, mas cai. E aqui, muito usado em problemas da vida real. Isso daqui não é necessário nem citar, porque o Enem geralmente todas as suas questões ele cita problemas da vida real. É difícil ter uma questão do Enem que ele não fala sobre um problema da vida real. Então, referente à geometria espacial, como é que você deve estudar? Você deve fazer muitas questões. No caso, todos você vai ter que fazer muitas questões. Você vai ter que fazer muitas questões de áreas, perímetros e volumes. Figuras planas, triângulos e círculos e circuitos. No caso das espaciais também. Nas questões de geometria espacial, você deve focar em cilindro e esfera. Esfera, eu não sei fazer o desenho certinho da esfera, mas mais ou menos assim. Foca em esfera e cilindro na questão espacial. Estatísticas e probabilidade. Probabilidade
Cara, eu sugeri você estudar por último, porque é um assunto muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Na minha opinião, é um assunto mais difícil do Enem, entendeu? Porque ele implementa junto com a análise combinatória, que já é um assunto assim muito difícil, ao meu ver. O mais difícil do Enem são esses dois, que é probabilidade e análise combinatória. Eu prefiro a logaritmo do que a análise combinatória e probabilidade. No caso aqui, média, mediana e moda, gráficos e tabelas, eles são referentes a estatísticas. No caso esse, você pode estudar junto com o domínio básico primeiro, que você também vai ter que ter uma noção de gráfico para o Enem, para você poder fazer esse tipo de questão, porque cai toda a prova gráfico e Enem. Média é a soma de todos os fatores dividido pela quantidade. Mediana é o termo do meio, e se for a par, você pega o soma dos dois termos do meio e divide por 2. E moda é o que mais se repete. E gráfico vai literalmente unir esses três e poder fazer deles uma questão. Aqui em tabelas a gente pode ter várias questões falando sobre qualquer assunto. Pode estar falando sobre probabilidade tanto quanto estatística. Mas tabelas pode ser muito variado. Não tem como só falar que é tabelas referente à estatística. Pode estar referendo a estatísticas e probabilidade. São fáceis de aprender e costumam aparecer bastante. Probabilidade nem tanto, depende do assunto que está a probabilidade. No caso, vou dar um exemplo para vocês de probabilidade. Digamos que tem um dado de 4 lados, entendeu? Não, na verdade, vamos citar uma situação. Digamos que eu tenho uma urna, então um pacote, um copo, e eu tenho 4 números escritos em pedacinhos de folha pequena. Então, o número 1 escrito num papel, o número 2 escrito em outro papel, o número 3 em um papel e o número 4 em um papel. Aí eu jogo esse papel dentro do copo e mexo. Qual é a probabilidade de eu tirar o número 3? Então aqui, qual número? Eu só quero tirar um número, é o número 3. E tem quantas possibilidades de número para eu tirar? Tem 4 possibilidades de eu tirar. E 1 sobre 4 a gente sabe que é a mesma coisa que 0,25. E 0,25 é a mesma coisa que 25%. Entendeu? Que para a gente colocar por cento, a gente tem que multiplicar por 100, entendeu? E no caso é isso que funciona a probabilidade. Só que geralmente a probabilidade ela envolve análise combinatória. E a análise combinatória junto com probabilidade é um assunto muito difícil ao meu ver. E resolva muitas questões. Esse daqui é a minha dica essencial. Se você ficou até o final, você pegou o ouro. Por quê? Fazendo muitas questões, você vai pegar aquele modelo, no caso, você vai pegar o jeito que é feita a prova. No caso, a prova de matemática é a mais importante, tirando redação, porque redação é onde a gente pode tirar a maior nota. Só que em matemática, a gente pode tirar a maior nota referente às outras áreas, que no caso tirando redação, ciências da natureza, linguagem, ciências da humanas. Então, matemática é a maior nota. Faça muitas questões. Eu te dou uma dica. Como faltam 2 meses para a prova, você vai começar a fazer as provas antigas do Enem a partir de 2008. Digamos que você veja esse vídeo muito atrasado, daqui um mês, faltando, sei lá, um mês para a prova. Começa a fazer de 2017, entendeu? 2017. Porque daí de 2017 você vai ter 7 provas para frente. 7 provas até chegar a 2024, que foi a última prova. Entendeu? Agora, como a gente tem 2 meses, eu acredito que se todo dia você fizer uma prova, lógico, contando sábado e domingo, eu tô me referindo se você estudar sábado e domingo. Se você não estudar sábado e domingo, eu acho que acredito que fica um pouquinho apertado para você. Você faz todas as provas a partir de 2008. Por que a partir de 2008? Porque esses modelos anteriores a 2008 era diferente do modelo do Enem. Então, o seguinte, você vai fazer muitas questões. Se você tiver muito tempo, parte desde 2008. Se você tem pouco, começa de 2017. Entendeu? E é isso. Foque em questões que você vai ter aquela gama de conhecimento em matemática. Então é isso o vídeo. Como eu estudaria matemática do zero para o Enem, faltando pouco tempo. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você deixe o like, se inscreva no canal caso esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Se não, sinto muito e espero o próximo vídeo para você dar a sua opinião e feedback referente a ele. Obrigado e até a próxima.